Oi, gente, meu nome é Aline Dias, eu sou doutoranda em História pela UFSC, vinculada ao Laboratório de Estudos de Gênero e História, o LEG, e ao Instituto de Estudos de Gênero, o IEG. Agradeço imensamente o convite da professora Gabriela para essa conversa sobre os estudos que eu desenvolvi no mestrado. É uma conversa rápida, porém complexa, porque abre diversas janelas de pesquisa, tanto no campo dos livros didáticos do ensino de história, quanto pesquisa sobre racismo, branquitude e no campo de trajetória das mulheres. Eu realizei o mestrado no programa de pós-graduação da UDESC, orientada pela professora Cláudia Mortari e defendi em 2017. O título da minha dissertação é Iconografia e Representação Feminina, as mulheres negras nos livros didáticos de história pós-Lei 10.639/2003. Eu pesquisei sobre racismo nos livros didáticos de história e, a partir de uma visão feminista, eu procurei entender como as imagens presentes nos livros didáticos de ensino médio estavam contribuindo para a construção de narrativas sobre as mulheres negras ao longo da história e de que maneira essas narrativas estavam dentro das propostas trazidas pelos caminhos abertos pela Lei 10.639/2003. O meu interesse pelo tema apareceu quando eu ainda estava no começo da graduação em História. Eu estudei em universidade particular em São Paulo e, como eu era pobre e não podia pagar a mensalidade, eu fazia parte de um programa do governo chamado Programa Escola da Família, onde eu trabalhava em escolas públicas nos finais de semana como educadora e o governo pagava a minha mensalidade. Tanto essa experiência como educadora quanto os estágios obrigatórios do curso me fizeram prestar atenção nos livros didáticos, porque durante esses processos eu observava que os estudantes ficavam brincando e zoando uns com os outros, fazendo piada, a partir de imagens presentes nos livros. As brincadeiras aconteciam com maior frequência com os livros de história e com imagens relacionadas à escravidão. Os estudantes comparavam os colegas e seus familiares com as figuras dos livros. As meninas ou suas mães eram as principais vítimas de comparações ruins dos colegas, né? Então eles zoavam entre eles, as pessoas negras se zoavam, os estudantes brancos zoavam os estudantes negros, e as meninas e as mães estavam sempre no meio das piadas e nas brincadeiras. Foi definitivo eu escolher estudar racismo e livro didático quando uma estudante do 6º ano me procurou com o livro aberto e me perguntou por que o cabelo das escravas não aparecia nos livros, que eles apareciam sempre cobertos com lenços e turbantes. E logo ela mesma completou, dizendo que seu colega disse que é porque o cabelo é ruim, violento e feio, igual dela, que era uma menina negra. A partir desse caso específico e outros casos de racismo envolvendo as aulas de história, os livros didáticos e os conteúdos sobre a escravidão, eu passei a pensar que papéis as mulheres negras representam nos livros didáticos de história. Aonde essas mulheres estão presentes? Será que as representações que tem nos livros interferem no mundo real das estudantes? De que maneira interferem? Em que medida que acontece essa interferência? E pensando em conversas atuais, como a solidão da mulher negra, por exemplo, como a situação do mercado de trabalho, qual é a interferência dessas construções, né, e dessas imagens na cabeça de estudantes, sendo eles brancos ou negros? E, principalmente, como esse passado colonial é compreendido no nosso presente? Né? Será que a Lei 10.639 realmente mudou alguma coisa? A Lei 10.639, ela é conhecida por muitos nomes. Ela é conhecida como a Lei dos Negros, a Lei dos Afros, a Lei do Lula, a Lei das Minorias. Ela tem muitos apelidos. Mas é importante frisar que a Lei 10.639 é uma conquista dos movimentos negros. A lei inseriu na educação que, a partir daquela data, deveria ser ensinada a história e cultura afro-brasileira e africana em todas as etapas do ensino, reconhecendo o racismo como estrutural do sistema de ensino e abrindo possibilidades para uma educação antirracista. Junto com a lei, diversos documentos foram aprovados em sequência para expandir e fortalecer suas intenções. Então, em outras palavras, o que a lei fez foi registrar que no Brasil existe racismo, esse racismo é estrutural,
e esse racismo afeta o ensino. Então, é preciso modificar para que as populações afetadas pelo racismo tenham uma educação digna. Essa lei, ela surgiu a partir de um debate incansável de diversos movimentos sociais negros em busca de acesso à educação de qualidade para a população negra. É muito comum ainda hoje ouvir que esse debate ele é recente, que ele começou na década de 90, e não é verdade. A educação das populações negras sempre foi uma preocupação de pensadores negros, estando eles ligados a movimentos negros ou não. Por exemplo, a antropóloga Regina Paim Pinto, que é uma referência até hoje para o movimento negro paulista, na tese de doutorado que ela defendeu em 2004, ela chama atenção para o fato de que a primeira referência à atividade educacional para negros aparece na cidade de São Paulo, no jornal O Promulgador, que era um jornal da imprensa negra, e apareceu em 6 de outubro de 1907. Era um textinho que informava sobre aulas oferecidas no curso diurno e noturno da Irmandade da Nossa Senhora do Rosário, que era uma irmandade de homens pretos, homens e mulheres pretos. Então, eram negros preocupados com a educação de outros negros, oferecendo aulas, tanto de manhã quanto à noite. E isso em 1907. Em diversos tempos históricos, a gente encontra registros de movimentos de protesto de pessoas negras relacionados a diversos tipos de violências que essas populações sofriam e sofrem. Inclusive, muitos protestos cobrando uma educação para pessoas negras, porque as populações negras daquela época estavam organizadas e pensando como é que vai ser o futuro dessas pessoas que não estão inseridas na educação. E o que acontecia no início do século XX é que a escolarização entre homens negros, quando ocorreu, ela foi na sua maioria na idade adulta. Os homens aprendiam a escrever o mínimo, já depois de adultos. E as mulheres negras eram encaminhadas a orfanatos, onde elas recebiam um preparo para trabalhar como empregadas domésticas ou como costureira. Então, se aprendiam a ler e escrever, era muito. E outra coisa que acontecia muito no início do século XX, também segundo registros da Regina, mas há outros fragmentos históricos em outros autores, era que famílias ricas adotavam as meninas negras como filhas de criação, mas que de fato significava que elas seriam empregadas domésticas não remuneradas, né? E essa prática era muito comum até o início da década de 90. Esse comportamento social do início do século XX marcou profundamente a sociedade brasileira, principalmente na divisão do trabalho e nas relações sociais, onde até o início das cotas raciais, as mulheres negras eram extrema maioria nos trabalhos domésticos. Ainda é maioria, mas esse número ele tem flutuado e modificado um pouquinho. Então, a educação no Brasil, no início do século XX, ela não era pensada para pessoas negras. Pelo contrário, as pessoas negras eram afastadas constantemente de uma escolarização. Organizações como a Frente Negra Brasileira, na cidade de São Paulo, o Teatro Experimental do Negro, no Rio de Janeiro, os clubes negros espalhados pelo sul do Brasil, se comprometeram profundamente a juntar pessoas negras para fortalecer suas culturas, obviamente para a diversão, mas também para a difusão de saber. Esses grupos, eles ensinavam pessoas a ler, a escrever, reivindicar direitos e o que mais fosse interessante na época para conseguir um lugar social melhor, sendo uma pessoa negra. Há diversos registros históricos de iniciativas educacionais que surgiram das próprias entidades negras buscando suprir urgências que o governo não se importava em dar conta. Então, dizer que esse debate ele começou na década de 90 é desconhecer profundamente a história da educação negra no Brasil. Então, eu fiz esse apanhadinho histórico porque é comum, tanto nas notícias no mundo acadêmico, quando as pessoas reduzem a existência da lei por desconhecerem a história negra da educação brasileira, e também é comum fora do meio acadêmico, que as pessoas também têm esse desconhecimento. Há toda uma trajetória riquíssima na história da educação que ainda hoje é deixada de lado. A história negra da educação não ocupa um espaço quando a gente estuda a história da educação. Mesmo hoje, quase 20 anos depois da aprovação da lei e de muitos posicionamentos pró-educação antirracista, quando a gente estuda a história da educação, aparece poucos eventos ligados às populações negras, mas não há o mesmo peso de estudar a história da educação branca
e a história da educação negra. E, principalmente, não existe uma história da educação brasileira, né, onde envolva tudo isso e todos os processos históricos do Brasil sejam reconhecidos como relevantes e interessantes para todo mundo. Se em algum momento da história houve o desconhecimento por falta de acesso, eu não acredito nisso, mas se em algum momento aconteceu, hoje essa exclusão da história da educação negra, ela não é mais por esse motivo. E já existem diversos estudos que possibilitam incluir as pessoas negras dentro desse processo de história da educação. Então eu pergunto, por que a história negra da educação brasileira não é ensinada no curso de história? Por que não aparece? Por que a gente não estuda a Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental do Negro e todos os processos que tiveram envolvidos com a educação? Por que a gente não sabe que no Brasil existiram leis que proibiam negros de estudar? Então, são reflexões importantes para a gente entender como que o ensino de história vai se formando e se consolidando no Brasil. A efetivação da lei, ela trouxe consigo a aprovação das cotas raciais, que primeiro aconteceu na graduação e depois na pós-graduação, e uma série de emendas que tratam sobre a permanência de pessoas negras no mundo acadêmico. Esse movimento legislativo é o que me permitiu continuar estudando e é o que me permite estar aqui conversando com vocês com o status de pesquisadora, doutoranda, cotista de uma universidade federal, da UFSC. Então, a trajetória da minha família, por exemplo, que seria a mesma, que são de mulheres empregadas domésticas, ela foi modificada a partir de processos legislativos. A lei serviu para abrir o debate em torno da situação das pessoas negras no país como um todo, né? E apenas ao abrir o debate, a situação das universidades públicas mudou profundamente. A realidade que era normal no século XX, onde as pessoas negras tinham lugares fixos e demarcados na sociedade e raramente conseguiam acessar e se fixar em outros espaços, mudou. Não é raro ouvir de estudantes negros que eles vêm de família onde as mães são ou foram domésticas. Como eu citei aqui, é o meu caso, né, são 3 gerações de domésticas e lavadeiras. E a partir de 2004, a minha família e outras diversas famílias negras brasileiras puderam sonhar e alcançar novos lugares para modificar essa história negra brasileira no ensino formal. Né? A gente pode dizer que existe uma educação no Brasil antes da efetivação da Lei 10.639 e outra depois. E isso também foi um motivo da minha escolha para analisar livros didáticos 12 anos depois da efetivação da lei. Porque falta ainda acontecer muitas mudanças, né? Como eu citei na história da educação, por exemplo. Mas já aconteceram mudanças profundas que não são mais possíveis de apagar da nossa história. Na pesquisa, eu escolhi trabalhar com 2 coleções de história para o ensino médio. A coleção Ser Protagonista e a coleção Novo Olhar História. Ambas são do Programa Nacional do Livro Didático de 2015. Cada coleção tem 3 livros. Eu entendo que os livros didáticos eles são objetos extremamente complexos, porque eles são feitos em várias etapas e passam por diversas mãos diferentes. E essas pessoas nem sempre se conversam. Então, é uma equipe responsável pelos textos, outra equipe responsável pelas imagens. Eu escolhi não falar profundamente de como são feitos os livros, porque não ia dar tempo de aprofundar. E é possível ir lá na dissertação que está explicado direitinho. Eu achei que seria mais interessante trazer aqui para nossa conversa as relações raciais do livro didático. Então, além de ser um objeto complexo na sua feitura, os livros didáticos carregam sistemas de valores, ideias de cultura, de representações de diversos povos e diversos tempos históricos, que são colocadas ali, né, a partir de um pensamento central, e que, se forem colocados de uma maneira inadequada, promovem uma educação para a manutenção de desigualdades sociais. Então, eles são um material riquíssimo para estudo, principalmente porque é um material oficial do governo, e é interessante saber, em diversos aspectos, o que o governo quer que as crianças e os adolescentes aprendam na escola. Né? Imagina só, o governo financia livros didáticos aprovados, que devem ter o mesmo conteúdo, e esses vão para as mãos de estudantes em realidades distintas e muitas vezes opostas. E dentro de uma situação profundamente complexa e desigual, que é o ensino brasileiro, os livros didáticos se tornam ainda mais centrais de serem pesquisados.
porque muitas vezes eles são os únicos livros que os estudantes têm contato dentro e fora da escola. E quando o assunto é um livro de história, a gente ainda soma o peso de ser nesses livros que a história de diversas culturas é representada dos estudantes. Então, são eles, na maioria das vezes, os responsáveis pela formação de uma memória histórica. E no caso das populações negras e das mulheres negras, qual que é a memória histórica que vem sendo construída pelos livros didáticos de história? Qual é a lembrança que hoje eu sou professora de história, vocês são estudantes da graduação de história, tem do ensino médio, do ensino fundamental, das narrativas que vocês aprenderam sobre as pessoas negras, sobre as mulheres negras? Se é que tem alguma lembrança sobre isso, né? Essa reflexão ela é central para a gente debater e para a gente pensar o ensino de história. E dentro disso, os estudos das imagens, eles são muito interessantes para investigar questões históricas, né? Eles são muito interessantes para responder essa pergunta sobre qual é a memória histórica que vem sendo construída. Porque muitas vezes, quando a gente olha um livro didático, ele parece super adequado, bonito, ele passa uma mensagem interessante quando você analisa os textos, as legendas, os títulos, mas a imagem que complementa o texto, ela pode ser completamente inadequada. E muitas vezes ela contradiz o que o próprio texto que a gente leu e achou interessante, adequado e bonito diz. Durante a minha pesquisa, eu percebi que muitos trabalhos de história que se propõem a analisar as imagens, muitas vezes acabam analisando o texto e utilizando a mensagem apenas como um complemento da narrativa, sem realmente adentrar no que aquela imagem está dizendo. E aí, na minha pesquisa, eu tentei fazer o contrário. Eu tentei permitir que as imagens tomem um lugar de protagonista no discurso histórico. Eu tentei fazer isso porque muitas vezes a imagem tem um apelo mais profundo e mais forte do que o texto. Como nos casos de racismo que eu falei. As crianças não estavam interessadas no texto. Quem falou primeiro com elas foi a imagem. Então, por mais que o texto que acompanhasse aquela imagem fosse um texto interessante, que falasse sobre a contribuição das populações negras, a imagem dizia uma outra coisa. A imagem chegou primeiro e tocou as crianças mais profundamente. E pensando aí numa sociedade que está se tornando cada vez mais visual, com a normatização dos memes, por exemplo, as imagens precisam de uma atenção maior, né, do que simplesmente um complemento. As imagens, elas têm voz própria, elas estão dizendo, elas estão conversando com a gente o tempo inteiro. E além de pensar no protagonismo das imagens, eu trabalhei com uma teoria do Didi Uberman, um historiador da arte, que é a ideia de que nós olhamos uma imagem, mas ela nos olha de volta. E quando ela nos retorna o olhar, ela traz uma bagagem de informações que precisam ser interpretadas para poder existir um real, uma realidade, uma verdadeira construção histórica. E segundo Didi Uberman, é através dessa troca de olhares que a consciência histórica é criada. Explicando em outras palavras, é uma consciência do passado que possui uma relação estrutural com a interpretação do presente e a expectativa e um projeto de futuro. Né? Quando a gente olha uma imagem, qualquer que seja essa imagem, a gente olha com os olhos, né, com que a luz permite, mas a gente olha também com as nossas visões de mundo. Nós precisamos de informações, experiências sociais e culturais para decodificar e entender a imagem que a gente olha. Né? Nunca é uma simples visão. A gente tem sempre informações complementares quando a gente olha um objeto. E quando a gente tem visões coloniais deturpadas sobre uma cultura, um modo de vida, por exemplo, a nossa visão ao interpretar uma imagem, ela é limitada, dificultando a gente a enxergar o que a imagem diz quando ela nos olha de volta. Então, quando uma pessoa que analisa as imagens permite que ela olhe de volta, a história única da imagem ali, no nosso caso, presa no livro didático, se quebra. E a partir daí se torna possível compreender a narrativa daquela imagem. Olhando as imagens a partir dessas ideias, é possível que ela exista, é impossível, aliás, que ela exista apenas como um complemento e faça com que ela se torne a protagonista da própria narrativa, podendo então ser compreendida em diversos tempos, como se tivesse agregado camadas históricas conforme viaja nas plataformas e diferentes suportes de imagem. Eu vou usar como exemplo uma imagem do Debré. Se vocês puderem acessar as imagens que eu enviei, separem a figura 46,
que é o Jean-Baptiste Debré, O Jantar. Eu não vou aqui explicar quem foi Debré e qual a sua importância histórica, pelo tempo que a gente tem e pelo foco da aula, que não é os cânones brancos. Mas, por favor, façam essa pesquisa para entender a importância histórica do Debré. Eu vou deixar algumas referências onde vocês podem buscar essa informação. As imagens do Debré, elas são muito famosas nos livros didáticos. Quando eu estava no ensino fundamental, no ensino médio, essas mesmas imagens já estavam lá, geralmente complementando textos. E é provável que vocês reconheçam essas e outras imagens desse pintor, porque são realmente muito comuns para ilustrar o período colonial. Vocês podem olhar em livros didáticos diversos anos, e essas imagens certamente estarão lá, antes da lei e depois da lei. O que mudou em alguns livros é a abordagem que é dada para as imagens. Pois bem, normalmente a abordagem dada às imagens é bater o olho na imagem e observar de maneira grosseira o que salta aos olhos, o que está na superfície. No caso dessa imagem aqui, a gente percebe que são negros escravizados e brancos ricos. A imagem ilustra uma informação já naturalizada para nós, a partir dos conteúdos que a gente absorveu dos livros didáticos e a partir das informações sociais que estão à nossa volta, pairando tudo que a gente olha nos livros. Essas informações são frequentemente suficientes numa aula de história, onde o texto é o protagonista, né? O que importa é o que está escrito, são os textos extensos e, geralmente, decorar aquelas informações. Passa-se rapidamente o olho pela imagem, usando ela como ilustração para falar sobre algo do período colonial, e acabou, é isso. Antes da publicação da lei, era comum não problematizar as imagens, principalmente as imagens relacionadas à escravidão. Essas imagens eram um projeto dado. Os estudantes não eram ensinados a estranhar o que eles veem. E ainda hoje, muitas vezes, quando se propõe um estranhamento, a gente não consegue chegar no cerne da questão, justamente porque a branquitude, ela atravessa as nossas experiências e a gente não consegue sair muito do mesmo lugar. Mas agora a gente vai tentar fazer uma outra abordagem dessa imagem. Vamos fazer aqui uma análise da imagem em si. E eu peço, por favor, se possível, vocês abram ela bem grande para entender o que nós vemos na imagem do Debré, O Jantar. Faça uma análise detalhada, com calma, e aí a gente vai conseguir ver que são 7 pessoas que compõem a representação do jantar de uma família branca, abastada, uma toalha num tom bege, com detalhes em renda na parte inferior. E são vários detalhes, né? Eu vou citar alguns, mas vocês observem os outros, né? Na cena, a gente pode observar 3 pessoas de pé, próximas à mesa. No canto esquerdo de quem olha, há uma mulher negra, cabelo curto, utiliza um adorno de cabeça, brincos e correntes douradas, blusa branca com mangas bufantes, saia rodada colorida, pés descalços. A mulher carrega um abanador, que ela segura com as 2 mãos. A imagem sugere que ela está movimentando o abanador. Um homem negro está posicionado do lado direito da mesa, uma camisa bege com golas brancas, e está com os braços cruzados, aparentando estar descontente com a situação. Ele olha em direção ao homem branco que está sentado à sua frente, se alimentando, talvez aguardando o momento em que possa ser requisitado. Atrás desse homem negro, no batente da porta, está uma senhora negra, também de prontidão. Observa o jantar de braços cruzados e feições sérias. Do lado esquerdo de quem olha a pintura, está sentado um homem branco. Cabelos escuros e compridos, costeletas bem marcadas, traja uma camisa e calças estampadas, e por debaixo da mesa aparecem seus pés, que trajam um calçado branco com estampas. O homem está debruçado sobre a mesa, levando um talher de comida à boca. Na frente dele, do lado direito de quem olha, está uma mulher branca, gorda, usa um vestido amarelo e um pano colorido que cobre parte dos ombros. Um dos cotovelos encosta na mesa e o outro braço está esticado com o auxílio de um talher, dando comida para um bebê negro que se aproxima para pegar o que lhe está sendo oferecido. O bebê está nu e de pé na frente da mesa, olhando para a comida ao mesmo tempo que suas mãos a pegam.
Atrás do bebê, tem outro bebê também nu, que sentado em frente à mesa está distraído comendo algo. Essa descrição é mais ou menos o que eu quero que vocês... É um exercício que eu quero que vocês façam com a imagem, né? De observar realmente todos os detalhes. Além dessas informações visuais, o que a gente aprendeu na história e na sociedade, nas mídias ao longo da nossa trajetória, a gente sabe que essa imagem se trata do período colonial. A gente sabe que pessoas escravizadas não usavam sapatos, então provavelmente as pessoas negras são escravizados e as pessoas brancas, por sua vez, estão bem calçadas. Agora, olhando novamente para a imagem, o que ela tenta nos dizer? O que ela está falando para a gente? Observem as relações de afetividade. Na imagem, a gente vê a ilustração de uma interação e afetividade apenas entre pessoas brancas. As pessoas negras não se relacionam em nenhum momento. As crianças aparecem de maneira animalizada, ao serem alimentadas no chão com pedaços e porções que a senhora lhes dá como migalhas da mesa. A feição de personagens negros, sobretudo crianças negras, que além de terem feições animalizadas, estão dispostas a um tratamento que lembra o tratamento dado a animais, é um exemplo do que a Ana Célia da Silva pesquisou em 2010. Né? Ela pesquisou exatamente a forma com que Debré desenhava. E ela disse que a associação da figura estereotipada de animais associada à figura estereotipada do negro foi frequentemente utilizada nas ilustrações do Debré. Então ela foi lá pesquisar apenas as feições, como que o Debré desenhava a população negra. E era sempre com feições animalizadas. E também que a criança negra retratada nessa época era associada frequentemente a macacos, tanto na expressão facial, quanto no vestuário e nas atividades que desempenhavam. Então, a Ana Célia, na pesquisa dela, que foi sobre livros didáticos, mas foi sobre negros de uma forma geral, e em livros do ensino fundamental, ela fez essas observações. E como a imagem é a mesma, né, essa imagem faz parte do corpo de imagens analisadas pela Ana Célia, que apareceram nos livros que ela analisou em 2010, lá no ensino fundamental, também apareceu na minha pesquisa para o ensino médio, que eu realizei em 2017. Então, é a mesma imagem que atravessou o tempo, mas que continua dando a mesma informação. Daí, é importante reafirmar que, por mais importante que um pintor e as suas obras sejam na construção da narrativa histórica, tanto a construção quanto a criação da imagem e também sua análise são processos de tradução que passam pelo olhar do autor. Quando uma pessoa vai pintar, vai criar uma imagem, naquele pincel ou naquele produto que ela está utilizando para pintar, não vai só a visão, vai a visão de mundo, vai as ideias, a concepção que ela tem de mundo para aquele desenho. Então, essas traduções, elas são permeadas de sentimentos, de conceitos, de ideias, de representações e, obviamente, de posicionamentos políticos. Ao permitir que a imagem nos olhe de volta, nós podemos pensar nas ideias, nos sentimentos, na interpretação do pintor sobre um jantar cotidiano no período. Então, é um registro único e importantíssimo, mas ele precisa ser contextualizado e analisado dentro da sua trajetória. Por exemplo, a imagem tinha uma importância quando ela foi pintada. O Debré pintou em 1827, dentro de um projeto de governo que pagou para ele realizar diversos registros do Brasil da época, e ele trabalhou como pintor da corte. Ele ficou responsável de traçar um painel social do Brasil que seria mostrado para o mundo. Esse é um contexto histórico, essa é uma importância histórica. A imagem ganha um outro status quando ela é adicionada no livro didático. Se olharmos só para uma trajetória da imagem, já é possível compreender uma trajetória política. Né? A corte pagou o Debré para fazer pinturas do Brasil, que seria mostrada para o mundo. Uma narrativa desejada, um projeto de Brasil. Então, de que maneira essa imagem oitocentista pode ser utilizada pelo Brasil de hoje? Né? Essa imagem ela está no livro didático. E o que significa isso?
né? Como que essa imagem pode ser arrastada para os dias de hoje para explicar a situação atual do Brasil, a imagem que foi pintada em 1827. Será que a única narrativa possível que existe para ela é explicar como era uma refeição no Brasil colonial? Será que a única explicação possível que ela pode dizer pra gente é que foi um pintor famoso, que foi pago pela corte para pintar o que ele via e o que ele via era aquilo? Não. Nós podemos utilizar a mesma imagem do Brasil colonial para contribuir nas explicações do Brasil contemporâneo. Se a cena de um jantar, pintada por Debré, revela um aspecto que cotidianamente se replica nos lares daquele período Brasil afora, onde 2 ou 3 saciavam a fome sentados numa mesa farta, servidas por pessoas pretas, que eram famintas, não é difícil compreender por que no Brasil atual as diferenças sociais são tão parecidas e essa mesma sensação de que 2 ou 3 se fartam em mesas maravilhosas, cheias de comida, enquanto o resto do Brasil tem problemas com a fome, né? Isso nada mais é do que política, né? Política cultural, política econômica. Então, é possível trazer essa imagem e fazê-la atravessar vários tempos. Então, ao fazer isso, novamente a imagem faz uma viagem por um outro caminho histórico, ganhando uma outra importância. O que eu quero dizer é que nenhuma imagem é estática. As imagens têm percursos históricos e políticos e eles têm que ser levados em consideração na hora de pensar no discurso e na narrativa da sala de aula. Porque colocar essa imagem estática presa no período colonial, ela limita a nossa visão enquanto professor durante a montagem e execução de uma aula, mas os estudantes, eles estão livres de interpretação dessa imagem, aplicadas de novo às diferenças sociais, às diferenças raciais. E será que não é interessante abordar o que eles estão vendo, o que está acontecendo? Até para enriquecer a aula e tirar essa estática da imagem, porque a imagem tem vida própria. Então eu preciso que, nesse momento, vocês pensem quais os impactos dessa imagem que a gente analisou do Debré para uma criança negra, para um adolescente negro. Como que essa imagem, apenas visualizada e tratada como uma imagem histórica pintada por um pintor importante e não problematizada, pode contribuir para a criação de representatividade histórica e social? Quais são os impactos dessa imagem para uma criança branca? Qual o impacto dessa imagem atrelada ao que os estudantes conhecem no presente sobre mulheres negras? Aonde que essa imagem interfere? As imagens do Debré atravessam diversas fases do estudo de diversas gerações brasileiras. É possível que uma pessoa conheça as imagens pintadas por ele sem saber absolutamente nada sobre quem ele é, sobre sua biografia e os motivos que levaram ele a fazer a pintura. As duas maneiras diferentes de olhar a imagem podem realmente trazer impactos diferentes para os estudantes. A primeira apenas contribui para reforçar lugares históricos e sociais demarcados porque ela naturaliza essas posições. A segunda é adequada à proposta da Lei 10.639 e obriga a gente a olhar e ver diferenças raciais e diferenças sociais. E obriga a gente a questionar o Brasil como ele é e as trajetórias históricas das pessoas negras e das pessoas brancas. Depois da lei, a imagem ela é incluída nos livros frequentemente numa narrativa de estranhamento e não mais de naturalização desses papéis. Sabe, pelo menos foi isso que a lei quis normatizar, que essas figuras elas devem ser problematizadas. O que acontece é que a branquitude impede que na sala de aula o professor consiga fazer esse atravessamento. Quando o livro didático não traz ali escrito, e vai depender muito do projeto político de governo para que apareça escrito no livro didático, por exemplo, essas orientações de reflexão que eu dei para vocês agora, os professores têm dificuldade de fazer isso sozinhos, porque não tiveram preparação nenhuma para fazer isso. E a branquitude é uma barreira real para que as relações raciais sejam trabalhadas de forma honesta, né? As imagens naturalizam tanto os papéis sociais que, ao ouvir a palavra estereótipo relacionada à escravidão, a maioria de nós já sabe do que se trata, porque todo mundo sabe o que é estereótipo relacionado a pessoas negras. E os livros didáticos contribuíram massivamente para a criação desses estereótipos. Tem diversos estudos que tratam disso.
O que eu quero dizer com tudo isso é que, além de tornar as aulas de história mais dinâmicas e mais interessantes, instigar os estudantes a aprenderem a interpretar fatos históricos e principalmente a desconfiar das imagens, criar a conexão com as imagens torna o processo mágico, porque de modo simples, os nossos olhos enxergam o que a luz permite. Enquanto pessoas com processos históricos e sociais distintos, a gente enxerga o que as nossas construções sociais e culturais à nossa volta nos ensinam. O que olha de volta pra gente é tudo que está fora do nosso campo de visão, mas que ainda está lá, ainda existe. É mais ou menos aquela história de que só enxerga a roupa do rei quem é inteligente. Então tem coisas que só alguns olhos vão enxergar, só algumas pessoas vão sentir. Então a gente precisa aprender a entender que mecanismos são esses para a gente poder ir lá e conversar sobre eles. A gente pode não conseguir enxergar, mas a gente pode colher informações de quem enxerga e trabalhar com isso. E falando sobre racismo, isso é importantíssimo. Além disso, pensando diretamente na imagem. Quando um estudante, seja ele negro ou branco, mas que teve uma história única sobre a escravidão, a história de dor e sofrimento, quando esse estudante se depara com uma imagem de pessoas escravizadas, diversos estudos, inclusive que serviram para embasar a criação da lei, demonstraram que o impacto era o de reafirmar o lugar das populações negras como subalternas. Então, é muito interessante pensar que, ainda que depois da lei os textos estejam todos renovados, colocar as mesmas imagens, sem colocar questões específicas em cima delas, para destrinchar e para recolocar essa imagem no presente, ela é complicada e continua contribuindo para que as imagens e os pensamentos das pessoas em relação às populações negras e as suas contribuições históricas continuem fixadas no mesmo lugar, o lugar já naturalizado, que é o da subalternidade. E a gente sabe que não é real, porque já tem diversas pesquisas interessantes mostrando novas evidências sobre a escravidão, e essas pesquisas não chegam de forma massiva nos livros didáticos. E aí também é interessante pensar que as pesquisas em livros escolares sobre racismo, elas aparecem com mais força na década de 80 e cresceram até os anos 2000. Então não são pesquisas muito recentes. Uma grande referência dos estudos raciais, livros escolares, é a pesquisa do Rosenberg, Basile e Silva, que eles pesquisaram livros educacionais para o ensino fundamental de 1950. E nesses livros eles encontraram resultados parecidos com pesquisas realizadas na década de 80 e 90, feitas pela Ana Célia da Silva. E essas pesquisas apontaram que havia um discurso sistemático e depreciativo da população negra que era expresso de forma explícita e implícita nesses materiais. Ou seja, os papéis possíveis para pessoas negras estavam ligados apenas ao período da escravidão. E nesse período, apenas episódios de sofrimento e submissão eram levados para ser discutidos e debatidos em sala de aula. Antes da lei, a leitura que os livros didáticos davam para populações negras por meio de iconografia, por meio de imagens, era a representação do corpo negro sendo açoitado, sofrendo violência física, acorrentado, mulheres negras sendo utilizadas para construir narrativas de submissão. Além disso, as análises de imagem eram raras, justamente porque não queria se problematizar isso, Era para deixar ali, tá naturalizado, é assim mesmo, tá tudo certo. Essa tratativa de imagens contribuiu para que os estudantes brancos se orgulhassem de alguma forma e quisessem se transportar para o período colonial. É uma coisa que apareceu muito na minha experiência em sala de aula também, e já conversei com outros professores e já li alguns estudos que falavam sobre isso, Os estudantes brancos, até da graduação mesmo, fazendo viagem para conhecer Ouro Preto, conhecer a história da escravidão, quando se deparam com essa realidade, pensam, nossa, que legal seria me transportar para essa época, porque eu iria vestir roupas bonitas, porque eu iria ser respeitado. Ele é branco. Agora, como é uma pessoa negra se transportar no tempo para voltar nessa época colonial? Seja ela numa visita escolar ou numa imagem no livro didático. Para uma pessoa preta, fazer essa viagem no tempo, ela é sempre dolorosa. Então,
esse discurso de que enaltece o período colonial, ele é extremamente danoso para a sociedade como um todo, né? Em sala de aula, esse delírio colonial frequentemente se transformava em cenas de racismo, onde esses estudantes orgulhosos da história da escravidão, nessa versão única que foi dada para eles, obviamente se colocavam como superiores e donos de estudantes negros. E aí, quem acompanha as notícias ou quiser procurar no Google, tem diversas notícias sobre trotes em universidades públicas e particulares envolvendo racismo, onde um estudante branco pinta uma estudante branca de preto e diz que vai vender, como Chica da Silva, anunciam estudantes negras cotistas no Mercado Livre e outras diversas notícias bizarras que vêm dessa superioridade criada por todo um racismo estrutural, e os livros didáticos fizeram parte dessa estrutura por muito tempo. É importante dizer que as mudanças na historiografia, que começaram ali nos anos 80, elas não deram conta de lidar com o racismo. Essa historiografia que começou a ser revisada nos anos 80 deu conta da história das mulheres, deu conta do feminismo, deu conta de diversas mudanças importantíssimas para a história, mas não deu conta do racismo, de lidar com as imagens coloniais. E mesmo depois de inúmeras mudanças na maneira de se fazer história, o racismo continuou sendo produzido e difundido nas aulas de história, seja na graduação ou no ensino médio, fundamental, em qualquer nível. Os livros didáticos, os livros escolares, eles tiveram um papel muito importante para que os movimentos negros pudessem provar que, de maneira sistemática, o Estado brasileiro promovia uma educação racista. As populações negras eram frequentemente tratadas como um bloco hegemônico, uma participação social única, que foi no período da escravidão, como se não fosse a população negra que ainda sustentasse a nação brasileira. Então, a existência desses livros, ela foi e ela ainda é muito importante, porque tem como provar o que foi feito. Tanto a lei quanto as publicações que vieram logo em seguida para fortalecer a sua existência, tem contribuído profundamente para a quebra da lógica instaurada ali no início do século XX, que eu comentei lá no começo, que naturalizava as mulheres negras como lugar único na sociedade e empregos domésticos e os homens negros para trabalhos braçais. A longa trajetória histórica dos movimentos negros, tanto nas suas comunidades, nas ruas, quanto na academia, que culminou na aprovação da lei. Ela faz parte de um movimento que permite que hoje, no curso de História, tenha pelo menos 2 estudantes negros em cada curso de graduação e pós-graduação. Sem o reconhecimento desse processo de luta, que se converteu em lei, a realidade seria ainda a mesma ou pior do que a realidade do início do século XX. As análises das imagens, principalmente dentro do período da escravidão, elas precisam ser feitas com atenção e cuidado. Elas não devem ser ignoradas se realmente há um compromisso com uma educação antirracista. É possível escolher uma imagem, problematizá-la em sala de aula e colocar as outras imagens como exercício para que os estudantes pesquisem em outros momentos, para aguçar a vontade de estranhamento, de desconfiança e olhar as imagens como quebra da verdade única mesmo. Então, não tem como dizer que não dá para fazer esse trabalho com todas as imagens. Dá para fazer. O que não dá para fazer é ignorar a existência dessas imagens como se elas não fossem fazer diferença nenhuma. Então, essa diferença nenhuma depende de quem é o professor, né? Depende do seu compromisso com a história, de realmente pensar num projeto de mundo onde caibam todas as pessoas. E, além disso, ainda é necessário questionar. Dentro de um livro de história, as pessoas negras elas aparecem em quais contextos fora da escravidão? As mulheres negras aparecem em quais contextos? Quais as contribuições das mulheres negras para a narrativa da construção histórica do Brasil? Essa reflexão ela deve permear toda a análise do livro didático, porque não adianta ter imagens interessantes e problematizadas, porém todas no período da escravidão. A contribuição das mulheres negras para a sociedade brasileira ela está em todos os lugares. Nas coleções que eu analisei, as crianças e as pessoas negras aparecem representadas em diversos momentos históricos importantes, principalmente pessoas do continente africano, aqui no Brasil lidas e interpretadas como negras, e pessoas norte-americanas negras, importantes para a história negra mundial. No que se refere especificamente à presença de mulheres negras, é preciso antes contextualizar um pouquinho a presença de mulheres em livro didático.
E a gente precisa refletir um pouquinho, porque num sistema de ensino segregado racialmente, quem se beneficia do modelo de ensino oficial, eurocêntrico, pautado numa epistemologia colonial? Pessoas brancas. E num sistema educacional patriarcal que não tem plano de ação para incluir mulheres, estudantes, seja dentro ou fora das discussões de gênero, quem é que se beneficia? Os homens, principalmente homens brancos. Assim, a presença de mulheres de maneira geral nos livros didáticos, ela sempre foi reduzida. Nos livros que eu analisei, os homens brancos, eles aparecem em quantidade o dobro do que somado mulheres brancas, negras e homens negros. Né? Então, a maior presença de imagens nos livros didáticos são de homens brancos. E isso precisa ser pensado, refletido e contextualizado. Assim, a presença das mulheres nos livros didáticos, elas começaram a aparecer de uma maneira diferente na década de 90, que começaram a surgir mulheres rainhas, mas ainda em papéis muito femininos, né? Dona de casa, mãe, estátuas, com padrões gregos de beleza. Tem alguns trabalhos que complexificam um pouco a análise, né? De que as mulheres começaram a aparecer de maneira massiva nos LDs a partir de 1990, mas que representação é essa, né? A representação de mulheres brancas não é perfeita, mas ela é infinitamente mais representativa do que para mulheres negras e mulheres indígenas, que ainda aparecem em locais muito demarcados. Com certeza, os debates sobre feminismo, história das mulheres, discussões de gênero, que cresceram ali na década de 80, 90, foram fundamentais para a presença de mulheres em livros didáticos, né? E, de novo, as discussões de gênero e feminismo, de novo, não deram conta do racismo. Então, a inclusão e a complexificação, os debates em torno das mulheres nos livros didáticos não deram conta das mulheres negras e das mulheres indígenas, porque a branquitude interfere nas discussões raciais. Né? O movimento para a inclusão e representação das mulheres, majoritariamente mulheres brancas, que começou na década de 80, ele é mais ou menos da mesma época das discussões mais massivas dos movimentos de mulheres negras. E o que contribuiu mesmo para que as mulheres negras fossem incluídas em diversos projetos de gênero foi uma conferência que teve em 2001, em Durban, né? Foi a terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata. E nessa conferência, as organizações de mulheres negras brasileiras produziram uma declaração e lá dizia que a conjugação de racismo com sexismo produz nas mulheres negras uma espécie de asfixia social, com desdobramentos negativos sobre todas as dimensões da vida. E esses sentimentos se manifestam em sequelas emocionais com danos à saúde mental, rebaixamento da autoestima e numa expectativa menor de vida em 5 anos em relação às mulheres brancas. E aí, depois dessa conferência, esses documentos eles foram entregues à ONU e diversas outras organizações, também fizeram parte da documentação que aprovaram a Lei da Educação. Depois dessa conferência, as mulheres negras passaram a fazer parte das discussões de gênero de maneira mais abrangente, né? Passaram a ser incluídas, né, como mulheres. Então, é só em 2001 que as mulheres negras começam a ser enxergadas assim. Em 2003, quando foi aprovada a Lei 10.639, as mulheres negras é que estavam à frente das discussões e dos debates da lei. E, olhando os documentos, é o nome das mulheres negras que aparecem ali. Né? Então, o projeto está em consonância com os desejos e os anseios das mulheres negras. Em 2008, a Lei 10.639 foi atualizada para a Lei 11.649, que aí trata da inclusão da história e da contribuição das populações indígenas para a história do país também. Né? É importante dizer isso. E aí, a partir de 2008, as populações indígenas e as mulheres indígenas passaram a ser pautadas também. E, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que mesmo com as pressões legislativas,
as mulheres negras dentro do campo de estudos das ciências humanas, né, no que se refere a estudos de feminismo, estudos feministas, história das mulheres, ou até estudos de gênero, ainda são encaradas como as outras, né? É uma apêndice da história tradicional das mulheres, porque ainda precisa de uma mudança epistemológica, e essa mudança de pensamento ela é mais demorada, mais trabalhosa do que a implementação de uma lei. Mas mesmo assim, a lei contribui muito, porque na hora de na hora de criar um documento oficial, você precisa estar de acordo com alguns decretos. Então, se vocês observarem, a partir de 2005, 2006, começou a se ouvir falar mais de mulheres negras, logo em seguida veio o boom do feminismo negro. As coisas elas estão todas entrelaçadas, né? E aí eu devo dizer que, como as coisas estão todas entrelaçadas, a inclusão dos estudos de gênero nas escolas mexe diretamente com a inclusão das mulheres negras nas discussões escolares. E as lutas das mulheres negras garantem que a representação dessas mulheres seja adequada, pelo menos no que se refere aos materiais escolares. Então, a gente vem observando uma briga constante e crescente para retirar os estudos de gênero das escolas, e normalmente é pautado que querem retirar os estudos de gênero das escolas simplesmente por conta dos debates sexuais, homoafetivos e transgêneros, mas não é apenas por isso. É porque, enquanto os estudos de gênero estiverem lá, as populações negras e as populações indígenas também estarão, porque uma lei está atrelada à outra. Então, quando existe um ataque direto aos estudos de gênero, existe um ataque direto às populações negras e às populações indígenas, independente da sexualidade. Então, quando a gente estuda esses documentos, quando a gente olha o livro didático, a gente entende como as coisas estão entrelaçadas e como uma coisa faz parte da outra, né? Nas coleções que eu analisei, as mulheres negras elas estão representadas em imagens, na sua maioria de maneira adequada. Eu não achei nada muito fora. A maior parte das representações de mulheres são em eventos históricos importantes, como musicistas, mas a maioria delas são de africanas e afro-americanas. As brasileiras, elas aparecem como professoras, caminhoneiras, esportistas, representações importantíssimas e elas precisam ser mantidas. Mas eu fiquei um pouco preocupada que nenhuma das coleções destaca a participação de mulheres negras brasileiras intelectuais em processos históricos grandes fora da escravidão, com participação política ativa no mundo contemporâneo, por exemplo. Mas tem uma imagem muito interessante que contribui diretamente para ir contra o imaginário que foi criado e enraizado durante muitos anos, de que as mulheres negras na sociedade colonial elas tinham uma existência apenas de dor, sofrimento e passividade. E aí eu vou pedir para que vocês abram a figura 23. O nome da figura é As Mulheres na Sociedade Colonial. A imagem que eu disponibilizei para vocês é uma foto do livro que foi analisado na dissertação, por isso que não está tão nítido. Eu peço, por favor, que vocês façam aquele trabalho de analisar os detalhes da imagem, né? Eu não vou fazer aqui de novo. E dessa vez façam o mesmo com a legenda. Essa figura, no livro didático, para vocês terem uma ideia do panorama, era uma figura grande e ocupava metade da página. Ela tinha cores vivas e tinha uma legenda explicativa. E a legenda tinha um tamanho de letra adequado. O texto que acompanha a imagem, ele tem o título As Mulheres na Sociedade Colonial e fala sobre os trabalhos desenvolvidos por mulheres nessa época e coloca uma mulher negra como destaque da narrativa. Apesar do texto falar majoritariamente de mulheres brancas, a imagem mostra a pintura de uma mulher de origem africana, no Brasil hoje interpretada como negra, dona de uma banca de alimentos. É o que eu falei para vocês antes, de que às vezes o texto e a imagem não se comunicam. Nesse caso, é interessante porque o texto fala sobre mulheres brancas e a imagem é de uma mulher negra. Seria muito interessante se o texto falasse também de outras mulheres negras e explicasse, mas eu achei interessante esse jogo de imagem, né? Tem várias interpretações possíveis. A presença dessa imagem cria a representação do possível e quebra com o mito da história única. Mulheres negras, em algum momento do período colonial, eram comerciantes com seus tabuleiros e cestas e também possuíam barracas.
Apenas sobre essas mulheres tem vestígios históricos suficientes para um curso inteiro, porque mulheres negras, comerciantes em diversos momentos da história, foram as grandes arquitetas de revoltas e levantes, por exemplo. Elas sempre enfrentaram as leis, a polícia, porque em quase todos os momentos históricos eram trabalhadoras informais, e se elas não pagassem os tributos, tinham seus produtos destruídos. Voltando para a imagem. Evidenciar que há um passado onde mulheres negras realizavam tarefas como ser comerciante, cantar, dançar, ter atuação política, são representações que possibilitam uma profunda relação com a identidade. Elas eram muitas coisas e a escravidão foi uma condição a que elas foram submetidas. Mas essa condição não anulou e apagou a diversidade de coisas que elas eram e produziam na sociedade brasileira. Né? É muito mais interessante uma pessoa se reconhecer numa figura que canta, que dança, que cria, que vende, do que numa representação de vítima, de uma verdade única de violência e sofrimento. A resistência negra, ela foi e ela é criada a partir de afeto, de sorrisos, de dança, de reza, e no caso dessa imagem, de trabalho. Autonomia, conhecimento, intelectualidade. É necessário ter em mente que a noção de resistência, ela não provoca apenas reflexões, mas ela permite um engajamento pessoal, um engajamento político, e isso acontece a partir desse reconhecimento positivo. Pensando diretamente nos estudantes que me trouxeram até essa pesquisa, eu imagino que positivo que seria se ao olhar essa imagem aqui, alguns deles pudessem dizer, nossa, a minha mãe é dona de uma barraca também, igual a moça da foto. É muito mais interessante ter essa representação no livro para poder criar uma conexão, inclusive para poder aproximar o interesse dos estudantes no que está sendo dito, né, para ler o texto mesmo. E além disso, uma das poucas figuras mulheres negras brasileiras representadas fora do período da escravidão, do período colonial, é a figura 26, que eu também enviei para vocês, a tia Ciata. Eu achei interessante trazer ela para complementar essa narrativa, porque tem poucas fotos da tia Ciata, todas são essa mesma, procurando no Google, tem pouquíssimas fotos dela. E vale a pena realizar uma pesquisa mais profunda para entender quem foi a tia Ciata. É uma pessoa que também daria um curso inteiro, mas eu fiz um pequeno recorte dela para poder trazer essa ideia, né, de como que poderiam construir uma imagem positiva das mulheres negras nos livros didáticos, né? Como é possível? Como é que faz isso? E a tia Ciata é o melhor exemplo. A imagem da tia Ciata, ela está em um dos livros que eu analisei e ela é utilizada para falar sobre redes de solidariedade como estratégia de sobrevivência. A tia Ciata fez o que muitas organizações de ex-escravizados fizeram, que foi organizar redes de solidariedade para arrecadar alimentos, roupas, assistência médica aos doentes e promover eventos artísticos, culturais, além de muitas vezes pagar advogado para defender os direitos à liberdade religiosa dos afro-brasileiros, que em muitos momentos da história eram criminalizados. Ela mediava diversos conflitos entre a polícia, que intervia e fechava festividades em terreiro, rodas de samba, que por muito tempo foram criminalizadas. Ela dava comida a quem tinha fome e foi uma pessoa extremamente importante para a existência de muitos grupos e muitos cantores que a gente conhece hoje em dia. Realmente vale a pena dar uma lida nas ideias da tia Ciata. E que interessante que seria se um estudante pudesse ler essas informações, né, da tia Ciata e poder pensar, criar uma narrativa de conexão entre essas informações, né, dessa mulher e pensar nas mulheres negras, líderes de associações de bairro, que muitas vezes têm o mesmo papel que a tia Ciata teve. Muito interessante seria se os estudantes pudessem ter a oportunidade de olhar e perceber as mães de santo e o papel social dos terreiros que estão sempre cuidando dos bairros onde eles estão instalados. Principalmente em momentos como o que a gente está vivendo agora, de pandemia, onde os bairros periféricos estão desassistidos pelo governo. Os terreiros, as associações de bairro continuam funcionando, mais do que sempre tiveram, fazendo ali a assistência social, coletando, distribuindo comida, gás, remédios, e a maioria dessas lideranças ainda são de mulheres negras. Então é interessante pensar
uma foto dessa da tia Seata, para poder criar conexões positivas entre os estudantes, a realidade que eles vivem, né, e fatos históricos, fazendo eles poderem pensar que mulheres negras em todo o percurso histórico não são mulheres que apenas sofreram violência e que eram subalternas e que não produziam e não faziam nada. As mulheres negras fazem o que sempre fizeram: resistir, criar, mediar. E é interessante poder olhar desse ponto de vista, né? E para que essa representação faça esse movimento histórico, é necessário que alguém faça essa provocação, que perturbe esse olhar. Porque se a assimilação ruim ela é automática, as coisas positivas precisam de uma evidência maior para fazer sentido, para criar uma nova narrativa histórica voltada para uma educação antirracista e antissexista. As ideias, as associações ruins, estereotipadas, elas estão há muito tempo na sociedade e elas precisam ser quebradas massivamente com um trabalho pontual e eficaz. E aí, para além dessa quebra de estereótipos racistas, é importante que a representação de mulheres negras quebre também com a lógica do patriarcado, que as mulheres negras não venham ser representadas apenas como esposas ou como donas de casa. É possível que as mulheres negras avancem essa etapa e sejam representadas como elas são na sociedade, né, com papéis diversos. Parece mentira, mas muitas mulheres, sobretudo as negras, acabam tendo suas trajetórias, principalmente políticas, escondidas atrás dos maridos, que são figuras públicas. Isso é possível perceber essas armadilhas quando a gente estranha as imagens. Aí, novamente, eu vou recorrer às imagens que eu enviei e eu vou pedir que vocês abram as figuras 18 e 19, que é da Graça Marshall e da Winnie Mandela. Eu vou pedir que vocês façam aquele exercício de análise e de estranhamento das imagens, né? E a gente vai conversar sobre como que essas imagens apareceram na minha pesquisa, como que elas apareceram nos livros didáticos. Essas duas mulheres negras, elas tiveram essa representação, elas estão ambas bem vestidas, ambas estão sorrindo, elas parecem felizes, mas elas estão em contextos históricos completamente diferentes, mas representando lugares parecidos. As duas imagens, tanto da Graça quanto da Winnie, acompanhadas de Nelson Mandela, estavam em um dos livros que eu analisei na dissertação. A imagem da Graça Marshall é a primeira a ser vista porque utilizou o livro. Ela está como uma ilustração para o início do capítulo 15, que fala sobre a reação democrática. A imagem está localizada na parte inferior da página do livro, onde discutiu-se a instalação e o desenvolvimento e o fim do apartheid. Aí na página seguinte estão disponíveis algumas atividades. Nos exercícios, a imagem não é mencionada, mas dentre as 23 questões, uma delas tem a ver com o tema do apartheid. Então, assim, a imagem ela é realmente somente ilustração para a abertura do capítulo, onde tem um texto falando sobre o apartheid, em seguida diversas questões, e só uma tem relação com o apartheid, né? Guarda essa informação. Na imagem, com a Graça Marshall, tem uma legenda, e aí na legenda está escrito Nelson Mandela e a sua esposa Graça Marshall durante a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo em Johannesburgo, e a foto de 2010. O foco, tanto da narrativa textual quanto da representação imagética, é no Nelson Mandela, por ele ser uma figura histórica fundamental para o fim do apartheid e para o movimento da África do Sul depois desse período. Porém, tem uma mulher representada na imagem. Além de esposa de Nelson Mandela, quem é a Graça Marshall? E antes de responder essa questão, eu acredito que é importante conectar algumas informações, né? A edição do livro, para participar do PNLD 2015, traz a imagem de Nelson Mandela com a Graça Marshall, conforme a gente observou, mas no final do livro tem uma síntese do capítulo, né? De todos os capítulos tem uma síntese, desse também. E aí, na síntese do capítulo, eles utilizam uma outra imagem para ilustrar a discussão que eles fizeram, né? E nessa seção é colocada a reprodução de uma foto com Nelson Mandela
junto com a Winnie, né? Eles retiram a Graça e colocam a Winnie. Essa imagem da Winnie com Nelson Mandela, ela tem uma importância histórica muito profunda, porque ela trata do momento em que o Nelson Mandela é libertado da prisão. Além disso, a imagem é permeada de diversos signos de representações importantes para a população negra, que, conforme a montagem do livro, elas não serão trabalhadas em sala de aula. É uma série de referências positivas que estão sendo ignoradas quando a imagem é tratada apenas como uma ilustração. Na metade da nossa conversa, eu falei que mulheres frequentemente são escondidas atrás da figura da dona de casa, principalmente quando tem um envolvimento político. E essas duas imagens, elas são evidência do que eu estava falando. Tanto a Graça Marshall quanto a Winnie Mandela, elas têm vidas extremamente políticas e muito engajadas com suas comunidades. A Winnie Mandela, ela participou diretamente de diversas lutas e diversas organizações na África do Sul. Ela foi penalizada juridicamente, inclusive, por algumas participações, algumas acusações que nunca foram provadas. E a Graça Marshall, ela teve envolvimento direto na libertação de Moçambique. Então, são duas mulheres com muita experiência política. Então, por que elas aparecem no livro didático apenas como esposas? Será que não tem nenhuma discussão no livro onde elas poderiam ilustrar esses momentos? Por que só os homens aparecem como grandes líderes e grandes figuras políticas? Vale a pena dar uma pesquisada na vida da Graça Marshall e da Winnie Mandela para entender quem foram essas mulheres, sabe? Tem pouquíssimas coisas em português, eu também vou deixar algumas referências, mas eu quis levantar essa discussão aqui para a gente poder fazer um panorama geral de como o estranhamento das imagens leva a gente para outro lugar. Na foto da Winnie Mandela, ela tá com o braço levantado. E ao levantar o braço para o alto e cerrar os punhos, assim como os dois personagens centrais dessa imagem, é uma ação mundialmente conhecida por ser expressão de força, união e luta dos povos negros por emancipação política. Uma outra marcação histórica da imagem é o corte de cabelo da Winnie, que expressa uma prática de resistência, onde as mulheres negras foram protagonistas, o movimento Black's Beautiful, que em português significa negro é lindo, que através dos cabelos naturais rompia com o padrão eurocêntrico de beleza, que obrigava as mulheres negras a manter os cabelos alisados. Essa representação histórica da foto da Winnie comunica visualmente, diretamente com os estudantes, e aí dá uma profundidade diferente ao tema discutido. Por exemplo, eu entendo que o Nelson Mandela é o protagonista desse momento, mas tanto a Graça Marshall quanto a Winnie Mandela poderiam estar nas discussões sobre o apartheid e, no caso da Graça, ela podia estar nas discussões da libertação de Moçambique, por exemplo, colocada ali como figura central, como figura política. Ou até essas duas imagens mesmo poderiam ser utilizadas da mesma maneira, só que discutindo o que a imagem está nos dizendo, qual é a figura, qual é a representação política daquilo. Além desses gestos simbólicos, a presença da Winnie Mandela é ainda mais simbólica porque ela representou papéis fundamentais nos processos políticos enrolados na África do Sul. Ela tem um protagonismo político tão importante quanto o do Nelson Mandela, só que ela sempre fica à sombra do Nelson Mandela, como se ele tivesse projetado a Winnie e não o contrário, ou uma complementação, como alguns historiadores gostam de dizer. Sendo assim, por que utilizar uma imagem tão profunda, que é essa da Winnie com Nelson Mandela, apenas para ilustrar a síntese de um capítulo? Ela é uma imagem profunda, é o momento onde o Nelson Mandela está sendo solto, ele está ao lado da Winnie, que foi quem mais lutou pela população da África do Sul enquanto ele estava preso. Dá para fazer discussões extremamente profundas. Além disso, o livro para o terceiro ano da coleção Ser Protagonista, que é onde essas fotos estão, ele substituiu uma foto pela outra e ignorou completamente a importância histórica da primeira imagem, e a representatividade dela, que aprofunda o conhecimento sobre o período. Porque ao se falar de África do Sul, a gente conhece Nelson Mandela e Apartheid. Não se tem outras histórias, outras narrativas que a Winnie poderia fazer parte, por exemplo.
E as mulheres, elas ocupam um lugar muito marcado, né? Assim, é óbvio, não há nenhum problema em ser representada como esposa, porque elas eram esposas mesmo. Aliás, a imagem da Graça Machel representa muito bem esse papel, que também é importante para criar representatividade entre as mulheres negras, que muitas vezes carecem de representações que envolvam afeto, formação de família, sejam colocadas como esposa, mas também sejam reconhecidas como figuras políticas importantes nos processos de libertação dos seus países. Eu acredito que a disciplina de história tem um papel central na prática de criação de um novo projeto de mundo. Um mundo onde todas as pessoas tenham a possibilidade de conhecer trajetórias sociais de diversos povos, culturas, inclusive as suas e de suas famílias. O livro didático de história é um lugar interessante para verificar em que medida as novas descobertas do campo da pesquisa estão sendo realmente aplicadas e chegando em todos os níveis escolares. Por exemplo, no momento político que nós estamos atravessando agora, qual será o projeto político que estará embasando a criação dos novos livros didáticos? Cada imagem que eu trouxe aqui para a gente analisar, elas poderiam dar uma pesquisa própria. Uma única imagem dá para fazer uma dissertação inteira. Como eu disse antes, os livros didáticos são permeados de interesses políticos, eles trazem visões de mundo na formação de seus conteúdos, e a gente tem acompanhado, né, que a política atual fez questão de realizar um desmonte muito bem projetado na educação. Nós ficamos muito tempo sem ministro da educação. Os livros didáticos, eles estão sendo feitos, né, no meio dessa confusão toda, né? Então, a partir desse panorama geral, vale a pena observar com cuidado as relações raciais e as relações sociais que aparecem nos livros de história e tomar cuidado com os contextos e a forma com que os conteúdos imagéticos são tratados. Porque, conforme eu tentei demonstrar aqui, os conteúdos das aulas de história podem trazer consequências reais aos estudantes, né? Porque esses conteúdos, eles estão diretamente imbricados. Acredito que tudo isso se trata de um movimento de desnaturalização da imagem, né? A gente precisa estranhar as imagens, precisa olhar para os documentos que a gente tem com mais atenção, porque eles não são produzidos naturalmente. Os livros didáticos, eles são produtos de conflitos, sobretudo os conflitos políticos, e a gente precisa entender que as imagens fazem parte dessa narrativa e elas precisam ser olhadas com cuidado. Agradeço imensamente a oportunidade de conversar sobre a importância dos estudos das imagens, principalmente quando se trata de racismo e sexismo em livros didáticos, e de alguma forma abrir os olhos, né, para as questões raciais, que é um ponto importantíssimo para o ensino de história. Eu entendo que o ensino de história brasileiro tem como central a raça, né, principalmente estudar a branquitude que permeia toda essa nossa estrutura, para a gente poder entender como é que o ensino de história tem sido formado e projetado e difundido. A divisão entre passado e futuro não existe quando se trata de feridas abertas. E a Lei 10.639 é uma tentativa de fazer todo mundo olhar para esse passado e para a importância de curar essas feridas, para poder forjar um futuro onde todos nós possamos nos enxergar e ser compreendidos em nossa diversidade, em nossas complexidades. Enfim, agradeço o tempo de vocês, espero ter contribuído para essa reflexão importantíssima.